Boa noite, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, seguidores. Eu quero compartilhar aqui da parte do Senhor Jesus, um propósito dado por Deus para cada um de nós, que nos processamos a fé, que falamos, que pertencemos, que nós servimos, que nós somos servos do Senhor, do Deus vivo. Aleluia. Nosso propósito dado por Deus é a oração. Aleluia. A oração tem que ser constantemente, O fogo no altar não poderá se apagar. Amém? Aí eu quero compartilhar aqui da parte do Senhor, que está aqui na minha Bíblia, porque tudo que eu compartilho é o que está na Bíblia, é o que eu tenho aprendido e é o que eu tenho entendido da palavra do Senhor Jesus. Assim como ela é remédio para mim, é cura, é consolo, é abrigo, é tudo que nós precisamos, Para nos sustentar, para nos manter de pé. É o nosso combustível, a oração. O combustível do crente, daquele que processa a fé em Jesus Cristo, é a oração. Amém? Eu quero deixar aqui uma pequena meditação que está assim. A oração é a oportunidade que Deus dá a seus filhos de se relacionar intimamente com Ele, porque é uma conversa com Deus. A oração capacita o crente a construir um relacionamento pessoal com o Senhor. A oração é a expressão da dependência de um crente em relação a Deus e, ao mesmo tempo, uma afirmação da promessa de Deus para os redimidos, a fim de dar-lhes poder espiritual. O propósito primário da oração é buscarmos a vontade de Deus. Está em 1 João 5,14. Jesus, em sua oração, modelo, disse a seus discípulos para pedirem de acordo com a vontade de Deus. Mateus 10, 6:10. Quando um crente fala com o Pai, cada pedido é ajuda e cada necessidade, orientação deve ser feita em nome de Jesus. Todas as condições relacionadas com a oração estão ligadas nessa expressão, segundo a sua vontade. Aleluia. Eu peço sempre na minha oração que a minha vontade esteja alinhada à vontade do Senhor, para que nós possamos, ir bem na nossa caminhada, sermos bem-sucedidos no propósito que Deus nos chamou. A oração providencia uma oportunidade para adoração, louvor, gratidão, confissão de pecados e pedidos por nós mesmos e para os outros. Muitos formatos de oração são possíveis. Na verdade, a oração é tão única quanto cada pessoa. Mas todas as orações têm o propósito de nos dar oportunidade de expressão plena e sincera ao Senhor, de ouvir sua resposta. Muito frequentemente, de forma nos dá a oportunidade, expressão plena, sincera ao Senhor de ouvir sua resposta. Muito frequentemente em forma de esclarecimento, certeza e alegria de participar do mistério
e de ver o propósito de Deus se cumprirem nesta terra. Amém? Oh, glória! A oração também oferece oportunidade para a comunhão cristã e orientação da igreja. A oração não deve ser feita para impressionar outros ou manipular Deus. Ai, muitos querem manipular Deus, dar ordem ao Senhor. Oh, meu Jesus, muitas vezes eu fico orando, mas quando nós estamos em oração clamando, muitos querem dar ordem a Deus. Nós somos servos, nós pedimos, nós clamamos em alta voz, nós agradecemos também, né? Porque o Senhor tem nos sustentado todos os dias, estejamos passando pelo vento, pela tempestade, pela chuva, por dificuldade, por escassez, mas o Senhor tem nos sustentado, soprado fôlego de vida, aleluia. Há um propósito sobre nós nesta terra, sobre o chamado de cada um, mas como uma maneira genuinamente de procurar a força e a direção de Deus. Não é querermos manipular a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável e não causa dano. Muitas vezes nós estamos passando por um processo, mas é um processo de cura, um processo de transformação, um processo de você amolecer o seu coração, de tirar o seu coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração sensível, de você avivar a sua fé, porque muitos dizem que tem fé, mas na verdade está confiando não na sua própria oração, está confiando na oração de terceiros. Porque o pastor ora, porque a irmã ora, porque minha mãe ora, porque cada um tem que buscar o Senhor da sua maneira, do seu jeito, porque oração é uma conversa, é você ter comunhão, ter um despertamento para ter um encontro com o seu Deus, né? Coisa linda quando nós, né? Eu já vivi muitas experiências com o Senhor, né? E uma das primeiras experiências que me comoveu, que avivou a minha fé, aleluia, foi quando meu filho era pequeno. Ai, mosquitinho aqui. Meu filho era pequeno e eu cheguei do trabalho tarde, ele estava na responsabilidade do seu pai. E eu não conhecia tão bem o meu bairro, porque para mim era uma cidade dormitório, né? Porque eu só saía de manhã cedo e chegava à noite, né? Mais cedo que eu chegava era 7h, 6h30, né? Às vezes chegava até às 8 quando o trânsito estava ruim. Porque muitas vezes eu pegava 3 conduções para chegar em casa e para chegar no trabalho, porque era contramão o local, mas eu precisava trabalhar, né? E meu filho estava num lugar distante e o pai dele disse que não sabia, né? Estava bebendo, não lembrava onde tinha deixado o filho. E eu me desesperei, dobrei meu joelho e fui chorar aos pés do Senhor e fui clamar. E ele ouviu a minha voz, aonde ele estava, me chamando. E era um lugar distante, muito distante. Ele não tinha a menor condição dele ouvir a minha voz, mas eu entendi que foi a voz do Senhor, que foi o milagre, foi o clamor, foi o meu desespero, foi a minha oração, meu coração sincero, né? Essa foi a primeira experiência que eu tive com Deus, né? E outros livramentos também. Muitos livramentos dentro do trabalho, acidente de trânsito também,
Uma vez o trânsito, eu vinha do trabalho, o trânsito estava tudo congestionado e eu atravessei a rua, olhei para os dois lados, estava parado o trânsito, tanto da direita como da esquerda. Quando eu me inclino para dar um passo, a moto surgiu do nada em toda velocidade, que só deu tempo de eu me curvar para trás. Eu fiquei trêmula. Foi um grande livramento do Senhor Jesus. E outros livramentos também de assalto, né? Porque eu saía 4h30 da manhã para trabalhar. E quando eu perdi o ônibus que passava na minha porta, eu tinha que andar um pedaço. Tinha que andar uns 3 quarteirões distante. Ainda era meio deserto. E muitas vezes as pessoas vinham da boca de fumo, né? E ficavam por ali fumando e assaltavam as pessoas. Até no ponto do ônibus mesmo. Passava aqueles motoqueiros, né, armados e assaltava as pessoas. E eu chegava sempre depois do acontecido. Isso para mim era um grande livramento, né? E muitas vezes o irmão falou que eu estava desafiando Deus. Eu falei assim, não tem outro caminho, né? Aquele era o caminho que eu tinha que passar para pegar a condução. E Jesus me guardou. E guardou também o meu filho, né? Com o pai irresponsável que ele tinha, né? Que ele tem, né? Só que agora ele está adulto, né? Glória a Deus, né? Mas, assim, se não fosse a mão de Deus, o cuidado de Deus para com a minha vida, para com a minha casa, porque eu sempre busquei o Senhor em oração. Hoje, eu busco até menos, para dizer a verdade. Eu oro de manhã, mas eu fiquei com um problema no joelho e às vezes eu acordo às 3 horas e sou impulsionada por Deus a dobrar o meu joelho, né? Tá frio e eu venho para o joelho enrolada no cobertor e vou orar ao Senhor. E muitas vezes eu oro na cama mesmo, mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Mas o Senhor tem assim, cuidado de mim, né? Eu tenho passado por momentos difíceis, né? Porque agora estou morando de aluguel e o salário, né? As coisas no mercado aumentam todo dia, né? E estou passando pelo estreito. Mas Jesus nesse estreito, Deus tem me dado alegria, porque a minha alegria vem do Senhor, tem me fortalecido e tem me dado ânimo doble para continuar, para perseverar na oração, porque na oração que nós vencemos as nossas dificuldades do dia a dia, as situações, né? E nós sabemos que as eleições estão próximas aí e que há uma guerra no mundo espiritual, que o Deus nos manda orar pela nossa nação, pelos nossos governantes, né? O Salmo 24, ele fala das nações. As nações pertencem ao Senhor, né? E nós precisamos orar pela nossa nação, orar pelas nossas autoridades que vai compor, né, esse novo quadro para 2027. Assim, a gente sabe que as coisas que para a gente arrumar a casa, a gente tira tudo do lugar. Não é verdade? Quando a gente vai fazer uma faxina, a gente tira tudo do lugar. Mas aos pouquinhos, né? Depois que a gente limpa todos os cantinhos, tudo direitinho, a gente, quando vai colocar no lugar, às vezes não colocamos nem no mesmo lugar, né? Mas estamos já cansados, né? Estamos exaustos, mas as coisas vão entrando no eixo, no compasso, né?
devagar, a gente vai conseguindo organizar a nossa casa, organizar as nossas finanças, né? Os nossos gastos, equilibrar, né? Pagar as nossas dívidas, porque mesmo que nós não queremos, mas nós acabamos nos embaraçando, principalmente quem é aposentado como eu, como empréstimo, né? Porque você tem um cartão e você acha que você tem um poder, mas na verdade é uma armadilha, não é poder, é armadilha. Então é melhor que nós não tenhamos, né? E se tivermos, deixarmos ali guardadinho para uma extrema emergência, né? E de maneira que nós possamos honrar o nosso compromisso, porque nós somos cristãos. E nós aprendemos que a palavra do Senhor nos ensina sim, sim, não, não. Não tem meio termo, né? Mais ou menos, não. É sim ou não. Se você pode, se você... Tem até uma passagem na Bíblia, eu não sei exatamente aonde está, mas diz quando nós vamos, o construtor, né? Quando você vai fazer uma obra, você tem que fazer o cálculo certinho para que você você não começar e não terminar, né? E muitas vezes é o que mais acontece, você começa a obra e não consegue terminar, porque não fez o cálculo certo, não fez a reserva como deveria fazer, e você acaba se embaraçando no meio do caminho. E o melhor mesmo é que nós não nos embaracemos, que nós não fazemos aquilo que não está ao nosso alcance, que nós possamos orar, pedir ao Senhor a direção e perseverar, né, na oração, para que nós possamos, né, fazer aquilo que apraz o coração de Deus, para que nós venhamos viver, né, verdadeiramente, né, a palavra do Senhor, que ela é viva e eficaz. Mas para isso também nós precisamos de quê? É obediência, é obedecer a palavra. Não é só ler, ouvir a pregação, entender, se emocionar, você tem que trazer a palavra atada ao seu coração, né? Para que você não retroceda, para que você não caia em cilada, porque o adversário anda ao nosso derredor, buscando a quem o tragar, né? Mas nós precisamos, né, estar firme no propósito e na oração. A oração é como o capacete, a oração é a couraça, é o escudo que nós precisamos para vencer a astuta cilada do adversário. Amém? E os irmãos possam perseverar em oração e meditar, né, na palavra do Senhor Jesus, né? Porque tem que ser todos os dias. Todos os dias nós temos que queimar o nosso incenso no altar do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, os teus celeiros, que Deus seja contigo, né? E nós permaneçamos firme com Jesus.